O nome de Daniel Pereira voltou a ecoar na internet como um sussurro inquietante, carregado de desconfiança e mistério. Cada detalhe novo que surge parece reabrir feridas e levantar dúvidas que ninguém sabe responder. O caso de Vitória Regina de Souza, 17 anos, ainda hoje provoca arrepios em quem acompanha a história. Era fevereiro de 2025, quando o Cajamar, na Grande São Paulo, parou. Vitória, uma adolescente cheia de sonhos, saiu de casa e nunca mais voltou. Nos primeiros dias, o clima era de esperança e desespero ao mesmo tempo. Familiares, amigos e até desconhecidos percorreram ruas, vielas e trilhas de mata. A polícia fez varreduras minuciosas, revistou cada canto da região. Nada, nenhum sinal. Apenas o silêncio sufocante de quem espera por uma notícia que nunca chega. Mas o que viria depois mudaria tudo. Dias depois do desaparecimento, o corpo de Vitória foi encontrado. O choque foi imediato. Não apenas pela tragédia, mas pelo detalhe perturbador. O corpo estava em uma área que já havia sido vasculhada pela polícia. Os próprios agentes haviam dito que ali não havia nada. Então, quem colocou o corpo ali? Quem sabia o local exato e decidiu expor o horror dias depois? O pai de Vitória foi categórico em entrevistas. A polícia já havia passado por ali antes. Até cães farejadores tinham percorrido aquela área. Não estava lá, ele disse, com a voz carregada de dor e revolta. Isso levantou uma suspeita que ecoou forte entre internautas. Alguém poderia ter manipulado a cena do crime. Alguém colocou o corpo lá depois? No meio dessa confusão, um nome começou a ganhar destaque. Maicon Salles, vizinho de Vitória. Pouco depois do crime, outro personagem entrou em cena, Daniel Pereira. Ele fez algo que levantou mais perguntas do que respostas. Filmou o carro de Maicon e entregou à família de Vitória, alegando que estava apenas ajudando a polícia. Mas por que ele faria isso se Maicon já havia entregado o veículo voluntariamente e colaborado com as investigações? As peças começaram a se encaixar de forma estranha. Daniel também havia gravado, dias antes do desaparecimento, o trajeto que Vitória costumava fazer. Uma coincidência macabra que chamou a atenção da polícia e da opinião pública. Então, como num roteiro de suspense, surgiu uma testemunha. Subitamente, Maicon passou a ser o principal alvo da investigação. Fotos de meninas e pesquisas suspeitas teriam sido encontradas no celular dele. Mas a defesa dele diz outra coisa. Tudo foi plantado. Essa versão caiu como gasolina em uma fogueira de desconfiança na internet. Será que Maicon foi usado como bode expiatório? Será que alguém precisava de um culpado rápido para acalmar a opinião pública e encerrar o caso? Enquanto isso, Daniel aparecia em cada detalhe estranho. Filmagens do carro, do trajeto de Vitória e supostos pedidos da polícia para que ele ajudasse nas investigações. Para muitos, parecia mais que colaboração, parecia encenação. Afinal, por que a polícia pediria a um civil para fotografar o carro de um vizinho se eles mesmos poderiam fazer isso oficialmente? O tempo passava, a pressão da mídia aumentava e Cajamar estava em choque. As pessoas queriam respostas e as perguntas só se multiplicavam. Quem realmente sabia onde o corpo estava? Por que ele só apareceu dias depois em um local já revistado? E Daniel? Estava ajudando ou criando uma narrativa? Quanto mais detalhes vinham à tona, mais o quebra-cabeça parecia manipulado. E a verdade parecia cada vez mais distante. As investigações avançavam, mas cada passo parecia cercado de sombras. A cidade de Cajamar, antes tranquila, agora respirava medo e desconfiança. Entre os vizinhos, o comentário era unânime. Tem alguma coisa errada nessa história. E a cada dia a figura de Maicon Salles parecia mais um personagem trágico de um enredo que ele dizia não ter escrito. Maicon colaborou com tudo. Foi até a delegacia, entregou o carro voluntariamente, abriu mão do celular. Ele acreditava que, sendo inocente, não tinha nada a temer. Mas, de repente, começaram a surgir provas estranhas. Fotos suspeitas, pesquisas comprometedoras, mensagens que pareciam forçar uma narrativa que culpa. Para sua defesa, tudo aquilo tinha sido plantado. E aí entra de novo o nome que ninguém consegue tirar da cabeça. Daniel Pereira. Ele estava por perto demais, envolvido demais, filmando demais. Dias antes do desaparecimento, ele fez algo que poucos sabiam. Gravou o trajeto exato que Vitória costumava fazer.
e, logo após o crime, filmou o carro de Michael, dizendo que a polícia havia pedido. Mas por que um civil estaria fazendo esse tipo de trabalho? Por que não havia um procedimento oficial? Por que toda aquela movimentação parecia mais uma encenação do que uma investigação? Foi só depois dessa gravação que uma testemunha apareceu misteriosamente. E, de repente, Michael se tornou o principal suspeito. Para a internet, isso cheirava a armação. Como alguém poderia incriminar tão rapidamente um vizinho que estava colaborando com tudo? Os detalhes que surgiram depois são dignos de um roteiro de suspense. Primeiro detalhe: o corpo de Vitória foi encontrado limpo, como se tivesse sido colocado ali com cuidado. Nenhum vestígio claro de luta ou movimentação pesada ao redor. Segundo detalhe: a área havia sido vasculhada antes por cães farejadores. Se o corpo estivesse ali desde o início, teria sido encontrado. Terceiro detalhe: Daniel parecia sempre um passo à frente, como se soubesse onde olhar e o que gravar. E então, a pergunta que ecoa até hoje: será que Daniel estava apenas ajudando ou criando uma narrativa? A pressão da mídia era sufocante. A polícia precisava dar uma resposta rápida. E quando uma cidade está em pânico, encontrar um culpado rápido é a maneira mais fácil de acalmar a população. Para muitos especialistas, casos assim seguem um padrão cruel. Escolhe-se alguém com poucas chances de defesa, alguém que não tem poder, e toda a culpa cai sobre ele. Michael foi esse alguém. Ele passou de vizinho colaborativo para monstro apontado. Mas e se ele fosse inocente? E se tudo não passasse de uma teia de mentiras para proteger quem realmente sabia a verdade? Gustavo, o ex-namorado de Vitória, também entrou no radar. Disse que não falava com ela há meses, mas os registros telefônicos mostraram uma ligação justamente no dia do desaparecimento. Uma mentira pequena, mas significativa. Por que mentir sobre isso? O medo de ser ligado ao crime pode fazer pessoas inocentes tropeçarem na própria narrativa. No entanto, nenhuma dessas pontas soltas foi investigada a fundo. Toda a atenção continuava em Michael. E Daniel continuava à sombra, observando como alguém que já sabia o desfecho da história. Hoje, olhando para esse caso, o sentimento é de que a verdade está escondida em algum lugar entre as versões apresentadas. Será que houve uma conspiração? Será que alguém grande precisava encerrar o caso rapidamente? Ou será que o verdadeiro culpado nunca foi investigado de fato? O caso Vitória Regina continua sendo um eco de perguntas sem respostas. A cada detalhe novo que surge, a sensação é de que essa história ainda não acabou. E talvez só o tempo e, quem sabe, a coragem de algumas pessoas possam revelar o que realmente aconteceu naquela semana em Cajamar. Se você quer continuar acompanhando essas histórias e entender os bastidores de casos que o noticiário muitas vezes não mostra, se inscreva agora no canal. Tem um link aqui na descrição que você vai gostar e não esquece de ativar o sininho para não perder os próximos episódios onde desvendamos histórias como essa, que parecem filme, mas são a vida real.